Boa noite a todos, senhoras e senhores. Hoje falaremos sobre a cabala do cérebro humano. Se vocês investigam a beleza do nosso universo, grandes cientistas hoje falam que de todos os mistérios do universo, e não são poucos, temos mais perguntas do que respostas, talvez a criatura mais misteriosa é o nosso cérebro. Ele está tão perto da gente e tão longe ao mesmo tempo. Porque cada vez mais a neurociência descobre novas descobertas e novidades em relação ao funcionamento do cérebro, muito diferente do que se pensava antigamente. Hoje eu queria especificamente me voltar a um tema específico do cérebro, que é o seguinte: ele se chama, na linguagem científica, neuroplasticidade. Alguém aqui já ouviu falar sobre neuroplasticidade? O nosso cérebro, ele tem uma característica que é a plasticidade. Significa o seguinte: até um tempo atrás se acreditava que o cérebro de uma pessoa, como a maioria dos órgãos, ele é fixo. O que quer dizer ele é fixo? Uma pessoa não fica mais ou menos inteligente. Do jeito que ele nasceu, assim ele será. Por isso era tão importante no século passado o teste de QI, por exemplo, antes de contratar uma pessoa para uma empresa. Queremos saber se o cara é muito inteligente, se ele é mais ou menos, se ele é meio burrinho, e etc. Quer dizer, falando claramente, não tem como mudar muito, né? A gente quer um gênio, a gente quer contratar um gênio. Então, em primeiro lugar, já se descobriu hoje que se você falar em questão de inteligente ou burro, isso próprio já é uma burrice. Porque tem várias formas de inteligência. Por exemplo, pode ser que o Ronaldinho Gaúcho não tenha a capacidade de inventar a teoria da relatividade. Provavelmente ele não tem. Pode ser que ele não ia muito bem na escola, também não sei. Mas ele é um gênio numa coisa que se chama inteligência espacial. É uma inteligência, não é que ele é bom nos pés. Não, ele é bom na cabeça. Ele tem uma área do cérebro que cuida da inteligência espacial, a pessoa saber se movimentar, que nisso ele é melhor do que qualquer um. Por isso a mãe dele conta que não foi só no clube do Grêmio, onde ele começou, que ele descobriu isso. Mesmo em casa, quando a mãe pedia para ele varrer a casa, para ele começar a limpar a casa, ele começava a driblar as cadeiras. Quer dizer, uma pessoa muitas vezes já nasce com essa inteligência mais elaborada. O Pelé, tem gente que não gosta muito dos comentários dele no jogo de futebol, mas ele era um gênio também nessa inteligência espacial. Então, hoje falam de 8 tipos de inteligência. Quer dizer, uma pessoa ela pode ser muito criativa, mas ela não tem muito foco para se aprofundar. Outro pode se aprofundar, não ser muito criativo. Então, em primeiro lugar, não se fala mais em um tipo apenas de inteligência. Porém, eu quero um passo além. O que é a neuroplasticidade? Mesmo dentro de cada área cerebral, o cérebro ele é muito flexível. Isso antes era uma teoria e hoje em dia ele é comprovado cientificamente. Então eu estava vendo uma palestra sobre esse tema, muito interessante, com uma doutora que ela cuida de pacientes que sofreram AVC, derrame cerebral. Hoje em dia é a 3ª ou 4ª maior causa de mortes no mundo. O que é? No TED, eu vi no TED, exatamente. Essa mulher que eu vi, ela se chama Lara Bloyd, quem quiser ver a palestra dela. E eu achei muito interessante que ela própria tem experiência com isso. Então ela fala assim, que antes era a 3ª causa de morte, agora virou a 4ª. E ela fala, não é porque as pessoas estão tendo menos derrames. Hoje em dia não se sabe como evitar derrames, é uma coisa que acontece meio de repente. Mas o tratamento dos pacientes melhorou muito. E o que é interessante? Não é porque descobriram algum tipo de remédio para o derrame cerebral ou alguma operação, alguma cirurgia, nada disso. Treinamento cerebral. Ela fala o seguinte: pega um cego, tanto se ele nasceu cego, tanto se ele virou cego. Ele precisa ler Braille. Para isso, o cego precisa usar os dedos. Então o que eles descobriram? Que no dedo do cego tem muito mais pontos sensoriais para ele poder sentir o Braille do que no dedo de pessoas que não são cegas. Será que ele já nasceu assim? É um milagre de Hashem? Nada disso. Através do fato que ele precisa se esforçar para ler dessa forma, o cérebro daquela pessoa evolui e cria mais pontos sensoriais no dedo para ele poder ler, para ele poder passar por essa dificuldade. Olha o exemplo, mais um exemplo que ela trouxe. Taxistas de Londres. Não sei se todo o país é assim, mas lá eles precisavam aprender os bairros de Londres de cor para poder levar os como chama? Os passageiros.
Hoje em dia não sei se ainda precisa, porque tem outros mapeamentos e ways, mas o que eles descobriram? Fizeram testes neurais e descobriram que a área que cuida da inteligência espacial em todos esses taxistas, pelo fato que eles tinham que saber o mapa de Londres de cor, era maior do que outras pessoas. Vocês estão entendendo o que quer dizer a adaptação do cérebro? O tamanho, literalmente o tamanho, as dobras do cérebro, ela vai modificando de acordo com o esforço que a pessoa precisa fazer numa certa área. Outro exemplo, numa pessoa destra, o lado esquerdo do cérebro é maior. Por quê? Porque ele tem que usar a perna e o braço direito. No canhoto, o contrário, porque lembra que a gente falou que o lado direito cuida do lado esquerdo cuida do lado direito do corpo. Então, vários e vários exemplos que mostram uma mesma coisa que ela queria mostrar. Porque ela falou assim, que nesses pacientes que sofreram derrame, ela percebe que tem muitos que têm uma grande melhora e tem outros que têm uma melhora muito mais devagar ou praticamente não demonstra nenhuma melhora. E se ela faz os estudos, ela não conseguia perceber por que num paciente tinha melhora e no outro não. E o que eles descobriram? Depende de uma coisa só, o esforço da pessoa. Nada além. Porque eles não conseguiam ver nenhum outro número que mostrasse por que está acontecendo essas diferenças. E mais uma coisa que ela percebeu, e os estudos lá mostram, que quanto mais esforço a pessoa precisava fazer, melhor era a recuperação. Presta bem atenção, quer dizer o seguinte, às vezes alguém que teve um derrame mais leve, pelo fato que isso não exigia dele um grande esforço, também não se via um grande estímulo para ele melhorar. Boa, Yael, quer dizer, o estímulo, justamente pela dificuldade, causava uma grande transformação na pessoa. Então, quanto mais difícil, melhor. Tudo bem, isso é pesquisas na neurociência. Conectando isso com o Torá, com o judaísmo, é incrível como a gente pode ver como isso se assemelha a alguns estudos judaicos, principalmente da mística da Torá da Hassidut, que eu quero entrar com vocês agora. Olha que interessante. Em primeiro lugar, vamos pegar algumas histórias de alguns homens rabinos famosos no judaísmo, que eles tiveram uma grande transformação na vida. Um muito famoso é o Rabi Akiva. Todo mundo aqui já ouviu falar do Rabi Akiva. Rabi Akiva, ele foi um dos maiores sábios do Talmud. Mas o que tem gente que não sabe, que até os 40 anos, o Rabi Akiva era um iletrado. Ele não sabia nem ler hebraico. Não só isso, ele era revoltado com a religião, com o judaísmo, ele nunca aprendeu nada. Com 40 anos ele resolveu mergulhar no judaísmo, tem toda uma história, que a esposa dele, ele se apaixonou por ela e ela pediu para ele estudar a Torá. 24 anos ele ficou estudando a Torá. Ele virou o maior sábio do povo de Israel na sua época, com 24 mil alunos, a gente não pode nem entender. A base da Torá oral que a gente tem até hoje vem de Rabi Akiva. Muita gente vê, já nasceu religioso, sabia estudar. Imagina que até os 40 anos ele era um Zé Ninguém. Qual que é a novidade aqui? Que a capacidade que dá para fazer na transformação. Mas aqui você poderia dizer ainda, mas talvez o Rabi Akiva já era muito inteligente, mas isso estava oculto. Então vamos pegar outro exemplo. Maimônides, quem já ouviu falar aqui do Rambam? Um dos maiores sábios do judaísmo, primeiro legislador judaico. O Rambam, ele foi, além de um grande rabino, famoso até hoje, ele era um médico do sultão do Egito, ele era um grande filósofo também, aprendeu muito com a filosofia de Aristóteles, ele traz no seu livro, ele foi um grande rabino. Lê a história da vida do Rambam. Na infância dele, ele não conseguia aprender nada. Ele ia na escola, o pai dele estava muito chateado, que ele não conseguia entender o que os rabinos falavam, ele não entendia. E o pai era um grande rabino da cidade dele, na Espanha, em Córdoba, e o pai demonstrou para o filho que ele estava muito chateado. Nesse momento, quando o filho viu a tristeza do pai, ele foi até a sinagoga, lá de Córdoba, à noite, fugiu de casa, e começou a chorar na Arca Sagrada, no Aron HaKodesh. Deus, por favor, me faz entender. Por favor, abre o meu cérebro. Por favor, abre minha inteligência. E ele chorou tanto até que ele adormeceu num dos bancos da sinagoga até no dia seguinte. E ele conta que na manhã seguinte, ele acordou com uma inspiração, com um sentimento, uma vibe que ele não conseguia explicar. Mas ele sentiu que a mente dele tinha se aberto para sabedoria. E ele, não é que aí já nasceu sabendo tudo, não. Ele pegou os livros, começou a ralar, começou a estudar. E eu não preciso contar para vocês o final da história. Ele foi estudar numa yeshiva, numa outra cidade, lá perto de Córdoba, me fugiu o nome agora. E ele se tornou, com certeza, o maior sábio judaico da sua época.
Alguém ainda vai me falar, mas pode ser que Deus fez um milagre, pode ser que foi uma história diferente, que ele rezou muito no Arona Kodesh e Deus fez um milagre. Então eu vou trazer mais uma história para vocês, mais recente, de uns 200 anos atrás. Havia um Hassid chamado Yekutiel Liepler, ele era o Hassid do segundo Rebbe de Lubavitch, Rabbi Dov Ber. Entre os Hassidim, todos decoravam as palavras do seu Rebbe, do seu mestre, se aprofundavam na mística da Torá, na Kabbalah. E ele tentava, ele era religioso desde pequeno, e ele tentava estudar, tentava aprender, e a coisa não ia. Ele não conseguia entender nada, e ele não conseguia decorar nada. Todos decoravam, e ele não decorava nada. Um dia ele ficou muito chateado, ele resolveu entrar no Rebbe em Echidut, numa audiência particular. Ele falou, Rebbe, o que eu faço? Eu quero aprender, eu quero estudar, mas a minha cabeça não entra. E o Rebbe respondeu para esse Hassid o seguinte, se você quiser de verdade, você consegue. Se você quiser de verdade, você consegue. Ele saiu lá, abismado. Ele falou, como o Rebbe está falando? Eu me esforcei a vida inteira. Mas se o Rebbe falou que se eu quiser eu consigo, quer dizer que depende de mim. Subiu no telhado da sinagoga, pegou o livro e falou, eu não desço daqui até eu decorar a primeira frase. E ficou lá decorando. Conseguiu. Ele desce do telhado, feliz da vida, voltou para casa cantando aquela frase que ele acabou de aprender. Resumindo a história, ele começou a estudar, foi difícil, foi duro, ele se esforçou, ele se tornou, sem exagero, o mais inteligente de todos os Hassidim, ao ponto que o Rebbe fez um livro de Kabbalah só para ele, Imrei Binah. Ele falou, só o Rabbi Yekutiel Liepler vai conseguir entender esse livro. Por que eu estou contando para vocês essa história? Hassidut e o judaísmo sempre soube, o cérebro é muito mais adaptável e flexível do que a gente imagina. Esse papo de falar, ele é meio burrinho, ele não consegue entender muito esse tema, pode ser que é mais difícil. Pode ser que a pessoa nasceu com uma dificuldade para matemática. Pode ser que uma pessoa nasceu com uma dificuldade para línguas. Pode ser. Mas a gente está descobrindo uma coisa incrível baseado nisso que eu falei da descoberta da neurociência. Aquela criança que para ele é mais difícil, se ele vai ralar, se ele vai se esforçar, ele vai desenvolver um novo tipo de inteligência que aquele que tinha facilidade não tem. É isso que eu quero trazer a novidade para vocês. Não é que ele vai ralar, ficar anos e anos para chegar no mesmo nível daquele que já nasceu com mais facilidade para aquela área. Por quê? Por que é assim? Isso eu quero tentar entender qual que é a lógica disso aqui. Um dos estudos que Hassidut faz, eu vou tentar trazer ele mais de uma forma clara, de uma forma simples, é que tem duas formas de uma pessoa estudar. Tem duas formas de uma pessoa estudar. Alguém pode estudar de uma forma que ele quer aprender aquilo que está escrito no livro, ele presta atenção, ele tem foco, ele aprende. Isso chama em hebraico Limud HaTorah. Mas depois existem outros lugares que aparecem no Talmud, não Limud HaTorah. Osek Batorah. O que é Osek em hebraico? Osek você usa para alguém que está ocupado naquilo. Por exemplo, até hoje, como você fala um negócio, alguém abriu um business, um negócio em hebraico, Esek. Ele abriu um Esek. Quer dizer o seguinte, a Torá virou o teu business. O que quer dizer a Torá virou o teu business? A tua dedicação para o estudo é com tanto afinco, é com tanto esmero, é com tanta profundidade que você mergulha naquilo. Independente dos dons naturais daquela pessoa. Presta bem atenção o que o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe de Chabad, escreve. Que a maneira desses dois estudarem é completamente diferente. Um está estudando uma lógica limitada e o outro está estudando uma Torá ilimitada. Bligvul, ela é infinita. Em outras palavras, se eu vou estudar de uma forma fácil, eu tenho facilidade, para mim é fácil. Você acha que é fácil, mas o fácil vira difícil. Já vou trazer alguns exemplos para vocês perceberem. Por quê? Talvez você é fácil para decorar. Talvez você é fácil para estrutura. Talvez é fácil para você colocar fórmula na tua cabeça. Mas de verdade você entendeu o conceito? Talvez não. Deixa eu trazer um exemplo bem simples. Vamos dizer que tem uma criança na escola que a professora ensinou 2 mais 2 igual a 4. Tinha lá um gênio de matemática e ele entendeu na hora. 2 mais 2 igual a 4. Teve outro que tem mais dificuldade. Estou trazendo um exemplo simples, só para a gente... E ele não conseguiu entender. Ele não conseguia entender a lógica que 2 mais 2 é igual a 4. Então ele chega em casa e a mãe dele quer ajudar ele no estudo. Então ela quer explicar para o filho. Ela vai com ele na feira. Ela compra 2 maçãs. Tá vendo, filho? Quantas maçãs tem aqui? 2. O filho gosta de maçã. Ela vai... Filho, eu vou te comprar mais 2 maçãs. Quantas maçãs você tem agora? 4?
Pronto, ele entendeu. Demorou muito mais, mas ele entendeu. Sabe qual que é a diferença? Que o primeiro, ele não entendeu que 2 mais 2 é igual a 4. Presta bem atenção. Ele entendeu a fórmula matemática. Ele entendeu... Porque no 2 mais 2 é 4 é fácil, é porque é uma fórmula fácil. Mas imagina numa fórmula difícil. Ele conseguiu decorar aquilo que o Einstein falou. Ele conseguiu decorar aquilo que ele aprendeu na faculdade de Harvard, que seja. Mas ele não entendeu a realidade. Aquele filho que foi na feira com a mãe, porque ele não entendeu o que a professora falou na escola, ele interiorizou que 2 maçãs com 2 maçãs, agora ele tem 4 maçãs. Esse exemplo simples eu estou trazendo só para vocês elaborarem no cérebro de vocês e entenderem o seguinte. Aquela pessoa que por alguma razão tem mais dificuldade de entender, e ele vai ter que achar outros processos para poder entender aquela mesma coisa que para o outro foi fácil. Então ele vai falar, Deus, por que você me fez assim que para mim é tão difícil, para o meu amiguinho é tão fácil? Qual que é a resposta? Pode ser que para você é mais difícil, mas a conclusão que você vai chegar é muito, muito, muito mais profunda do que aquele que foi fácil. Cada um pode falar sobre a sua vida, eu posso falar sobre a minha. Eu percebo assuntos que quando eu estava na Yeshiva, na academia de Torá, estudando, eu sentia que, entendi na hora. Ia lá, fazia a prova, tirava a nota 10, os rabinos estavam felizes comigo. Muitos anos depois, eu vou pegar aquele mesmo texto que eu estudei e eu falo, Dudu, como você era burro, hein? Você sabe por que você era burro? Não porque você não tinha entendido. Porque você achava que você entendeu alguma coisa. Pior ainda, eu estou falando sinceramente, com humildade. Hoje em dia, tudo que eu pego para estudar, que eu estudava naquela época, eu percebia. Eram palavras, entendeu? Por que era fácil para mim? Eram palavras. Eu me lembro que eu tinha amigos que falavam, mas como você está entendendo isso aqui que Hassidu está falando? É tão complicado? Fala, complicado nada, é fácil. É fácil num certo nível de entendimento. Mas se você quer entender como aquilo funciona na tua vida, se você quiser entender como aquilo funciona na realidade das pessoas, você vai ter que ir muito mais profundo. E é isso que eu percebi que o Rebbe Rashab ele fala. Ele chama isso aqui da luz direta e da luz indireta. A luz direta, ela é mais fácil, mas você capta superficialmente. A luz indireta, o que quer dizer a luz indireta? É aquela que a pessoa precisa de, por algum motivo, se esforçar, o esforço faz você entender aquilo de uma forma muito mais profunda. E isso acho que ajuda a gente a entender uma coisa a mais que eu sempre tive dúvida, e eu acho que isso aqui ajuda a entender. Todos nós sabemos que Deus é infinito. Mas se Deus é infinito, o que adianta a gente ficar estudando Torá e tentando entender as coisas cabalísticas? A gente nunca vai entender Deus, a gente não vai entender como ele funciona, porque é fundamental entender que o infinito não é lógico, porque se ele for lógico, ele já está limitado na lógica. Então, se Deus é infinito, o que adianta a gente ficar aqui estudando, tentando entender? E o Zohar, que é o livro básico da Kabbalah, fala que Deus e a Torá é uma coisa só. Quer dizer, Deus é a Torá, Deus está na Torá. Mas se Deus está na Torá, então você está limitando Deus. Deus está num livro? Quer dizer, eu estudo a historinha de Abraham Avinu, de Yaakov, de Esav, eu estou entendendo Deus? Então Deus é acima da lógica ou ele está na lógica? Está nos dois. Em outras palavras, o que quer dizer está nos dois? Está nos dois quer dizer o seguinte, é uma coisa um pouco paradoxal, mas é mais ou menos assim. Quem criou a limitação da lógica é Hashem. Então imagina que Deus ele é tão infinito que ele escolheu virar finito. Mas dentro do finito ele continua sendo infinito. Em outras palavras, apesar que Hashem se colocou num livro limitado em 613 mitzvot limitadas, quando a gente se aprofunda dentro dessa limitação, a gente descobre que ele é infinito. É uma ilimitação dentro da limitação. Mas o que é o incrível? Isso sempre esteve escrito na Hassidut. Mas hoje a gente está descobrindo que o cérebro humano também é assim. O cérebro humano ele é ilimitado. É uma coisa muito louca. O que é neuroplasticidade? Quer dizer o seguinte, apesar que a gente nasce com dons mais revelados e outros mais ocultos, quando uma pessoa trabalha o cérebro dele, ele é capaz de reinventar o cérebro. A gente não sabe até que limite, mas de uma forma que realmente o cérebro ele pode ser praticamente infinito. E por isso que quando o Mashiach chegar, está escrito que toda a graça da vida, qual vai ser o maior prazer? A gente entender Hashem. Mas Deus é infinito, mas nosso cérebro também é. Quer dizer, a gente vai usar o nosso cérebro cada vez mais e mais e mais, quer dizer, não tem limites para quanto você consegue se aprofundar e entender mais e mais. Então, eu acho que a lição prática que eu quero pegar do nosso shiur, da nossa aula de hoje, é uma coisa muito, muito prática.
Não subestimem a sua capacidade intelectual. Eu estou falando para mim mesmo. Muitas vezes na vida, a gente tem a tendência, por vários motivos. Tem gente que talvez tem medo de descobrir as verdades sobre a vida. Tem outros que realmente não acreditam no seu potencial porque eles não foram incentivados para isso quando eles eram menores. Mas a gente tem que ter certeza absoluta. Só depende de nós. Hoje tem até alguns filmes de ficção científica. Alguém assistiu? Tem um que chama Lucy, que mostra uma mulher que ela tomou um remédio para atingir o máximo da capacidade intelectual dela. Depois tem um outro que esqueci agora o nome, de um homem da bolsa também, nos negócios que ele... São ficção, porque ainda não dá, mas hoje se sabe que a gente... Você sabe o nome? Limitless, exatamente. Ou seja, são filmes... Por que existe a ficção científica? Porque hoje em dia já se descobriu que o cérebro humano não usa o máximo da sua capacidade. Então, quer dizer, eles fazem, teoricamente, o que aconteceria se a gente conseguisse usar muito mais da nossa capacidade. Agora, trazendo para a nossa realidade, uma coisa é certeza. Muitas vezes a gente subestima a nossa capacidade. Por quê? Porque por algum motivo a gente foi educado assim, ou a gente foi ensinado assim, ou nós próprios começamos a achar que é mais fácil viver uma vida sem se aprofundar tanto. Mas quando uma pessoa ela começa a perceber que ela tem potencial, e que o maior prazer do ser humano, claro que está no intelecto. Eu acho que eu nem preciso explicar isso para vocês, porque infelizmente a gente gasta, e talvez a maioria da humanidade gasta a maioria do tempo em coisas fúteis. O que quer dizer em coisas fúteis? Coisas que não têm a ver com o intelecto. Mas qualquer um que vai parar para pensar qual é a grandeza do ser humano, qual é a vantagem... Não, mas mesmo antes da era do celular, entendeu? Quer dizer, as pessoas elas acham que muitas vezes, sério, chega alguém e começa a levantar um papo mais intelectual, já chegou o filósofo de novo, já chegou o chato de novo, já vem encher o saco, deixa eu jogar meu joguinho, deixa eu torcer para o futebol. Quer dizer, as pessoas têm uma tendência, por algum motivo, de fugir da intelectualidade, mas não tem dúvida que qualquer pessoa que se aprofunda, não existe prazer maior do que entender uma coisa nova, de compreender alguma coisa nova sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre as pessoas. Por que porque a gente não consegue chegar lá, você nunca chega lá. Isso que é verdade. Cada vez que você se aprofunda, surgem mais perguntas, graças a Deus, porque o nosso cérebro é infinito. Então a gente pode ir mais e mais e mais e mais. Como já dizia o filósofo, tudo o que sei é que nada sei. Então essa é a resposta. Um dia eu vou conseguir entender Hashem? Claro que não. Baruch Hashem não. Mas cada vez mais você entende o quanto você não entende ele. Isso próprio é o entendimento. Eu não vou me aprofundar muito nisso para não dar muito nó na nossa cabeça, mas eu acho que o principal que eu quero pegar a mensagem é: usemos o nosso potencial, cada um na sua área que ele gosta mais, ou às vezes em outras áreas que você não achava que você podia ter prazer, e a gente conseguir descobrir cada vez mais que é um grande prazer conseguir usar o nosso cérebro, conseguir discutir com pessoas, conseguir juntos atingir metas maiores, mas com certeza absoluta saber que mesmo que você tenha dificuldade numa certa área, basta às vezes a gente abrir um pouquinho para a luz conseguir entrar, como aconteceram com grandes sábios do povo judeu. Obrigado a todos e uma boa noite. Lechaim. Parecia o final do Jornal Nacional.